Então, é escolhido uma determinada letra, né? Por exemplo, ó, a letra 5. Então, você começa a contar o alfabeto e diz, olha, então, beleza, é o F, por exemplo. Então, o F é a primeira letra que eu vou começar a considerar no meu alfabeto que eu vou utilizar a criptografia. Você sabe quais são os 3 principais tipos de cifras utilizados nos sistemas criptográficos? Se você não faz ideia a respeito disso, não se preocupe. Hoje, nesse vídeo, você vai aprender de fato quais são esses 3 principais tipos de cifras. Então, vamos lá. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito desses 3 principais tipos, né, de cifras, primeiro a gente tem que entender o que é uma cifra, certo? Bom, pessoal, uma cifra nada mais é do que uma forma de a gente pegar uma mensagem, que ela faz um sentido, né? E desconsiderar toda a estrutura linguística dela e fazer uma substituição por outros caracteres, tá? É isso que de fato é uma cifra, é essa operação, é como que se faz isso. Tanto que a gente tem, né, quando você já deve ter ouvido a expressão, né, foi decifrado um enigma. Então, o cifrar significa criar como se fosse um enigma e o decifrar é esse processo de pegar essa mensagem que é incompreensível e criar, então, algo que é compreensível, que tem uma estrutura linguística, tá? Muito bem, então, esses tipos de cifra, eles são utilizados nos sistemas criptográficos. E é importante a gente falar um pouquinho deles também, tá? Que em geral são 2. Nós temos os sistemas baseados em chaves simétricas e também os sistemas baseados em chaves públicas. Qual que é a diferença básica entre eles? A ideia é que não é assim fazer uma revisão exaustiva do assunto, tá? Mas os sistemas baseados em criptografia simétrica, o próprio nome diz simétricos, né? Simetria. Então nós temos 2 chaves, por exemplo, uma chave A e uma chave B, e essas chaves elas são iguais, simétricas, né? Iguais. Enquanto que as chaves públicas, nós temos 2 chaves e apenas uma delas é pública e a outra é secreta. Então é uma outra forma, né, de se utilizar a criptografia. Bom, agora que a gente já fez uma visão geral, né, a respeito disso tudo, vamos entender um pouquinho sobre essa questão de quando que esses sistemas são utilizados. Para isso, eu queria fazer uma analogia bem básica, considerando um cenário que quem estuda criptografia normalmente já viu, que é uma analogia considerando uma comunicação, né, do Bob e da Alice. Então nós temos o Bob e a Alice que eles querem se comunicar, mas existe um terceiro elemento, uma terceira pessoa aqui nesse cenário que vem a ser a Trude. Por algum motivo aqui o Bob e a Alice eles querem se comunicar de maneira exclusiva, né, e secreta. O motivo que eles querem se comunicar e por que a Trude tá querendo saber alguma coisa aqui, eu não sei, tá? Aí fica assim, ó, a teu critério de criar teorias a respeito do porquê que o Bob e a Alice querem se comunicar sem a Trude ficar sabendo de nada, tá? Mas é um perfeito exemplo, assim, para exemplificar essa analogia de uma necessidade de uma comunicação, e aí a tua interpretação pode trazer várias teorias aí a respeito disso aí, tá? Mas a questão é a seguinte, então assim, ó, nós temos duas entidades, né, o Bob e a Alice aqui, que eles fazem então a composição da mensagem, eles têm um canal de comunicação, eles têm um processo de criptografia e também para fazer esse processo para revelar esse texto, né? E nós temos a Trude, que seria um agente que ele vai estar tentando ele tem de fato acesso ao canal de comunicação, mas ele quer ter acesso a essas informações, né? Por algum motivo ela quer saber, quer modificar, quer alterar. E a criptografia vem a ser o processo que venha a de fato assegurar que essa mensagem venha a ser íntegra, né? Garantir as propriedades CIAs, né? Que a gente diz, né? Principalmente no que concerne a integridade e a confidencialidade da informação. Para isso é que são utilizados as 3 principais tipos de cifras, né? Então o primeiro deles que a gente vai ver, que vai ser a forma mais simples, é o que a gente fala de substituição de caracteres, né, que vai ser ou mono ou poly. Pessoal, esse aqui vai ser assim, ó, o princípio mais simples de se utilizar. Inclusive existem referências que lá no Império Romano eles utilizavam esse tipo de criptografia. Alguns inclusive se referem a ele como a criptografia de César, que de alguma forma eles utilizavam de uma maneira simples, tá? Quando a gente usa a versão com um único caractere que é utilizado, é uma espécie de uma sobreposição do alfabeto. Então é escolhido uma determinada letra, né? Por exemplo, ó, a letra 5. Então você começa a contar o alfabeto e diz, olha, então beleza, é o F, por exemplo. Então o F
é a primeira letra que eu vou começar a considerar no meu alfabeto que eu vou utilizar a criptografia. Então eu pego uma mensagem e considero esse novo índice, né, como se a letra A correspondesse ao F, e assim eu vou reescrevendo toda a mensagem. Até que no final eu tenho algo que não faz sentido, mas é uma substituição simples. Qual que é o segredo da mensagem? É o índice do alfabeto. Quem compartilha o segredo desse índice consegue decifrar a mensagem. Um melhoramento, né, desse tipo de cifra vai ser a questão do poly, né, mais de um modelo. Então aqui a gente vai ter duas cifras, dois modelos de repetição, né, que esses modelos eles vão ser combinados para se criar um novo padrão. Né? Então aqui é uma outra forma de se utilizar. Por quê? Porque daí nós temos um padrão de repetição. Por exemplo, a primeira palavra sempre, a primeira letra, né, de uma determinada palavra vai ser utilizado o primeiro índice do alfabeto. Daí a segunda letra sempre vai ser o segundo e assim por diante. Então eu tenho o segredo em relação a quantos modelos de repetição, né, qual é a forma do modelo de repetição, quais são os índices, né, para conseguir decifrar. Então veja que aumentou a complexidade muito maior aqui para se conseguir obter essa criptografia. O segundo ponto aqui vem a ser a cifra de transposição. Essa aqui também assim, ó, é uma genialidade, assim, é uma solução muito elegante de se fazer a criptografia, que ela vai explorar um princípio diferente. Aqui é o seguinte, para se aplicar a cifra de transposição, primeiro é necessário que se tenha uma palavra-chave, né, que venha a ser o segredo. Por que se tem essa palavra-chave? É essa palavra que não pode ter nenhuma letra repetida, tá? Esse é um pré-requisito, né? Essa palavra ela vai servir como base para se criar um índice, tá? Então, normalmente o que se faz? A partir da palavra, é possível se chegar a um índice, né? Ou seja, um conjunto de letras aqui que eu vou utilizar, e esse índice é utilizado depois para eu organizar a minha mensagem. Então eu pego a mensagem e começo a escrever embaixo dessa palavra-chave. Bom, no momento que eu tenho essa organização da minha palavra-chave, embaixo eu tenho escrita toda a minha mensagem em várias linhas, né? Perceba que eu tenho uma espécie de uma matriz. E eu tenho os índices que são criados aqui com base na minha palavra-chave. É esse índice que eu vou utilizar para fazer uma leitura em coluna de cada uma dessas mensagens e vou reescrevendo de maneira sequencial. Então perceba que no final eu tenho uma mensagem aqui que não faz sentido nenhum, mas que quem tem a palavra-chave e conhece a forma de fazer o processo inverso, consegue obter a mensagem original. Então veja que é uma outra forma de se fazer a mensagem. E por que transposição? Porque para fazer o processo de decifrar, eu vou ter que transpor essas linhas para uma coluna, de coluna para linha. Então é essa que vem a ser a transposição. E por último, nós temos uma outra forma aqui também, que ela vai aplicar uma propriedade da operação lógica XOR, né? O que vem a ser essa operação? Ela é uma operação que no caso aqui a gente vai precisar pegar essas mensagens, né, que vai ser criptografada, e passar ela para um padrão binário. Como que se faz isso normalmente? É através da tabela ASCII. Então, cada representação de uma letra, a gente consegue chegar depois num número binário através dela, através da tabela ASCII. Com base nisso, a gente faz uma operação XOR, né, que normalmente a gente vai ter um resultado 1. Quando as entradas forem diferentes, independente do número de entradas, né, aí eu tenho 1. Por quê, pessoal? Porque já é comprovado que a operação XOR, ela garante assim, ó, uma probabilidade estatística de não repetição. Então é extremamente difícil aplicar algum tipo de algoritmo para conseguir se fazer o processo inverso a partir da XOR. Então realmente é necessário se ter tanto a mensagem inicial, que é um dos parâmetros que tu passa pelo XOR, quanto a chave, né? Então é a partir disso que se chega ao resultado final da criptografia. Bom, pessoal, então esse aqui, tá, foram os 3 principais tipos de cifras para se utilizar. Agora você já conhece esse conhecimento por ser um conhecedor aí um assinante aqui do canal, né, um ouvinte aqui do canal, um participante do canal. Eu aproveito para te convidar para se inscrever e também para curtir os vídeos que são colocados aqui. E, de uma maneira geral, tá? É claro que esse conteúdo que eu trouxe para vocês, ele tá cheio de simplificações e de generalizações, mas a ideia essencial, o core do assunto é esse aí mesmo. Eu espero te ver aqui num próximo vídeo e até mais.